A progressão de regime é uma das ferramentas mais estratégicas na defesa criminal. Saber exatamente quando e como o apenado pode avançar para um regime mais brando faz toda a diferença no cumprimento da pena. Perder prazos ou desconhecer os critérios pode significar mais tempo de privação de liberdade para o seu cliente, e nenhum advogado quer isso. Se você atua no direito penal e quer se destacar, dominar o cálculo de progressão de regime e saber como aplicá-lo na prática pode ser o que diferencia a sua defesa. No nosso caso, o réu foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio qualificado pelo uso de recursos que dificultou a defesa da vítima, que era sua companheira. O crime ocorreu no dia 28 de 2 de 2017, quando o réu, motivado por razões de condição do sexo feminino, desferiu um golpe de arma branca contra a vítima, causando-lhe a morte. A data aqui nos diz, então, que o crime foi cometido antes da vigência do pacote anticrime. Nesse caso, por ser um réu primário e se tratar de um crime hediondo, ele precisa cumprir 2/5 da pena para progredir de regime. Seguindo o caso, então, esse réu foi submetido ao julgamento pelo tribunal do júri e foi condenado a 18 anos de prisão pela prática de homicídio qualificado, com trânsito em julgado da sentença em 6 de 11 de 2018. Por se tratar de um crime hediondo, a pena foi cumprida inicialmente em regime fechado. O artigo 110 da LEP diz que na sentença o juiz deve estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena. Durante o cumprimento da pena, o réu trabalhou por 548 dias e estudou por 575 horas. Cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos, o advogado solicitou a progressão de regime e o juiz autorizou a ida para o semiaberto. Você, advogado, pode fazer esse cálculo da data da progressão e da quantidade de dias remidos em uma planilha ou com papel e caneta. Eu utilizei o cálculo de progressão de regime do CJ e vou mostrar para você qual é a data exata em que esse condenado pôde progredir do regime fechado para o semiaberto. Com o CJ, em questão de minutos, você consegue descobrir as datas de progressão de regimes do seu cliente. Eu estou aqui dentro do CJ, no cálculo de progressão de regime, e nós vamos fazer o cálculo juntos para mostrar qual é a data exata em que esse réu pode progredir de regime de pena. Aqui eu coloquei o nome do cálculo, o número da ação penal e a data do início de cumprimento da pena da execução, que foi a data em que ele cometeu o crime. A data da decisão é a data da sentença penal condenatória transitada em julgado. O regime inicial de cumprimento, como eu comentei para vocês, foi fechado. Depois de preenchidas as configurações iniciais, nós vamos para as penas. Aqui, então, nós temos a pena de homicídio qualificado, que foi cometido no dia 28 de 2 de 2017. É um crime hediondo e o nosso réu é um réu primário. E a pena do crime, como nós vimos, é de 18 anos. Depois de preencher a pena, é importante a gente preencher as detrações e remissões. No caso do nosso cliente, ele trabalhou por 548 dias, então ele vai ter 182 dias remidos. E ele estudou por 575 horas, então ele vai ter 47 dias remidos, totalizando o total de 229 dias, que vão dar 7 meses e 19 dias que esse réu tem direito de remissão, ou seja, de diminuir ali da sua pena total. Preenchidas essas informações, o nosso cálculo está pronto. A gente já consegue ver a data exata em que esse réu pôde progredir de regime fechado para o semiaberto. Aqui nós temos o término de cumprimento dessa pena de 18 anos, que é 8 de 7 de 2034, e nós temos o tempo em que ele já cumpriu, o tempo que ainda falta para ele cumprir a pena e a data de início da progressão, que nesse caso é a data em que ele foi preso pelo crime, a data da prática do delito. E aqui a gente tem exatamente a data prevista para a progressão para o regime semiaberto, que foi 7 de 2 de 2024, quando esse advogado, nesse caso real, pôde pedir a progressão de regime para o seu cliente. O programa também calcula já a data para a progressão da segunda progressão, que é a progressão para o regime aberto. E aqui a gente calcula de duas formas. Baseado na pena remanescente, ou seja, na pena a partir da data da progressão para o regime semiaberto, então a pena que falta para ele cumprir a partir dessa data, ou com base na pena total, que é a pena total de 18 anos. O sistema calcula as duas formas, porque cada tribunal aceita de uma forma a data em que vai ser considerado ali a data base para o cálculo da segunda progressão de regime. Outro ponto importante aqui é que o nosso cliente, nesse caso por ser réu primário e o crime hediondo, ele teve que cumprir 2/5 da pena para poder progredir do regime fechado para o semiaberto. Eu trouxe 3 erros que são comuns e podem prejudicar o apenado. O primeiro é o erro no cálculo do percentual mínimo da pena cumprida. Não observar corretamente o percentual exigido pela lei para progressão de regime, como confundir os critérios aplicáveis a réus primários e reincidentes ou desconsiderar as mudanças trazidas pelo pacote anticrime, a depender da data em que o crime foi cometido. Se o cálculo estiver errado, o pedido de progressão pode ser indeferido. O segundo erro é não considerar as remissões no cálculo de tempo da pena. Dias de trabalho
ou estudo que reduzem a pena precisam ser levados em conta. Ignorar esses dias pode dar a falsa impressão de que o apenado ainda não cumpriu o tempo mínimo exigido, quando na verdade ele já cumpriu. E você não quer que seu cliente fique mais tempo do que o necessário em um regime mais gravoso. O terceiro erro é a falta de comprovação do bom comportamento carcerário. Não apresentar o atestado emitido pelo diretor do presídio ou outros documentos que comprovem que o apenado atende ao requisito subjetivo de bom comportamento é essencial para o deferimento do pedido. Sem o documento, o juiz pode entender que o requisito subjetivo não foi preenchido e negar o pedido. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, compartilha com outros colegas da área e se inscreve aqui no canal para não perder mais dicas práticas do mundo jurídico.